São três grandes motivos para uma empresa se endividar. Uma discussão, uma briga societária, um embrólio societário é muito comum. Sim. Não é o principal, mas é muito comum. Fatores externos que vão afetar a operação, sem dúvida nenhuma. E o principal é a gestão. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação do Pode Contar Silveira. Hoje falando de um assunto muito relevante, com um convidado muito especial e experiente demais nesse assunto. A gente vai falar sobre gestão de crise. E você, empresário? Está se familiarizando com isso ou não? Estamos aqui com o Dr. Felipe Granito, da GBA Advogados, um cara especialista no assunto. Felipe, muito obrigado por aceitar o convite. É muito prazer assim, trocar esse assunto com você. A gente conversa bastante, né? Temos clientes em comum, mas eu quero agradecer a sua presença e você ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente acompanha também o desenvolvimento aí do trabalho de vocês. E é prazeroso estar aqui nessa mesa batendo esse papo contigo. Uma conversa um pouquinho complexa, um tema não muito agradável para o momento que a gente está vivendo. Já de longo prazo também. Sim. Mas, vamos ver se a gente consegue desmistificar algumas coisas e trazer até um pouco de ar de esperança para o empresário que está passando por esse momento de crise financeira, principalmente. Mas, prazer estar com vocês, muito bom. Que bom, cara. Além disso, um conforto, né, cara? Eu acho que as suas palavras, o seu conhecimento, ele não traz só sabedoria, né, técnica, mas também um ombro aí, um apoio, um conforto para os empresários que podem estar passando por uma crise financeira. Filipão, conta pra gente aí, cara, como um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua carreira e um pouquinho da GBA Advogados. Tá, legal. Aonde vocês atuam, posiciona o pessoal aí para eles te conhecerem um pouquinho aí. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou de Mococa, na verdade, cara. Eu vim para Campinas em 2008. Vim para cá em 2008. Minha formação, sou formado em Direito no Mackenzie, tenho especialização, mestrado pela PUC em processo civil, me tornei professor convidado na PUC e no Mackenzie também, então voltei para as minhas origens no processo civil. A minha formação sempre foi voltada para o direito processual, mais voltado para a instrumentalidade mesmo do processo. E por conta disso eu enveredei muito para o tema aí da reestruturação empresarial. Eu comecei a trabalhar com empresa em crise financeira antes de me tornar efetivamente advogado. Sim. Então eu fiz estágio por muitos anos, fiz estágio por 5 anos no escritório, fiquei lá mais um tempo e depois já fui direto para a abertura do GBA. E o GBA ele nasceu, é um escritório de advocacia empresarial. Sim. E ele nasceu sem apadrinhamentos, nascemos por conta no momento de crise financeira. Nós estávamos vivendo lá em 2016 aquela crise política que estava afetando totalmente o Brasil e acabou avassalando com a construção civil, com o setor da construção civil. Nossa, então foi uma das principais crises que a gente viveu na construção civil e o escritório ele nasceu quando o país todo estava em crise. Claro que a gente não estava nem próximo de uma crise que a gente chegaria depois de uma pandemia. E que tem um impacto econômico muito, muito palpável, né, para as empresas. Não foi só uma crise econômica, foi uma crise geral. Sim. Bom, então o GBA ele nasceu no âmbito da crise financeira e nós crescemos dentro da crise financeira com um sistema de recuperação empresarial que ele é meio macro, ele não atua exclusivamente em um departamento, em um segmento, no RJ, que um dos braços aí de um turnaround, né? Sim. O que a gente faz é uma atuação com visão, com viés empresarial, com viés econômico e, obviamente, jurídico. Então, a gente trabalha no macro da empresa. Acho que a gente vai falar bastante disso aí ao longo do nosso bate-papo. Legal. Mas foi mais ou menos isso, foi mais ou menos assim a história. Então, a gente começou no momento em que estava muito propício para a crise financeira e o escritório acabou crescendo bastante nesse segmento. Hoje nós temos aí quase 600 empresas recuperadas. Então, que legal, dentro cara. Da carteira. Confortadas, né? Vamos pensar. Exatamente. Nós temos aí a máxima, e isso eu gosto de deixar muito claro, a gente entra em projetos que são possíveis de recuperação, então que a gente consegue efetivamente ajudar. Eu não vou fazer qualquer projeto porque a gente tem uma máxima
de 100% de recuperação dos nossos clientes. Até hoje nós nunca tivemos um cliente que entrou na nossa operação de turnaround e por conta do endividamento ele fechou a porta. Olha que legal, então, cara. É uma histórico positivo, né? Exatamente, Absurdo. que a gente gosta de manter. E aí tem algumas peculiaridades de casos para estarem aptos sim ao turnaround. Mas o turnaround, assim, como terminologia, né, para o pessoal de repente que não está mais familiarizado, seria o quê? Esse processo de reestruturação da empresa, em termos bem leigos. Tá? Sim, legal. Então, uma reestruturação empresarial. A empresa que está vivendo um momento de crise financeira e quer dar uma reviravolta no negócio mesmo, ela vai passar por um processo de turnaround. Legal. Esse sistema de recuperação empresarial que a gente desenvolveu do zero, então ele nasceu na nossa operação. É um método de vocês. É um dos braços de um turnaround. Ah, legal. Entendeu? O turnaround ele vai olhar para tudo. É o gestor empresarial que vai vir, é o gestor de estresse que vai vir, é o CEO novo que vai entrar na operação, é a nova controladoria, é a nova contabilidade. É uma reestruturação completa do negócio para sair de um ambiente de crise, onde é um ambiente de perda de caixa para um ambiente novo, de geração de caixa e liquidação de passivo. Legal, show, bacana. Isso é o turnaround em termos gerais. Bacana. Esse momento, né? O momento da crise, né? A gente falou um pouquinho antes dos bastidores, mas qual que é para o empresário ficar atento, né? Ele deixar um alerta, uma luzinha vermelha ali. Você que tem essa experiência e pegou, né, endividamentos altos, empresas com deficiência de geração de caixa e tal. Vamos falar um pouquinho aí. O que seria esse momento, cara? O empresário fala assim, cara, tenho que acender uma luz vermelha, estou precisando de ajuda. Tá, legal. Bom, primeiro, tem que sempre estar atento à macroeconomia. Nós estamos vivendo um momento de crises setoriais há bastante tempo. Sim. Até a pandemia, lá antes da pandemia começar, a esperança estava muito grande de uma retomada mais forte. Quando começou a pandemia, o mercado virou completamente. Hoje nós temos uma outra relação empresarial, um outro ambiente de negócio, e os negócios mudaram completamente. Exatamente. E muitos sofreram muitas consequências. Então, nós vamos ter efeitos disso por um longo período. A crise de 2008 deixou rastros por mais de 10 anos. Sim. E deixa até hoje. A que a gente viveu em 2020, ela vai deixar rastros por pelo menos 10 anos. Isso é inevitável. Passaram-se 4 anos, mas ainda é muito recente. Exatamente. Então, o mercado como um todo, a macroeconomia, ela vai suportar os efeitos disso por um longo período. Isso não quer dizer que as crises elas são geradas por fatores externos exclusivamente. Na maioria das vezes, o motivo da crise financeira ele é interno. Então, aí nesse número de empresas que já passaram com a gente em recuperação empresarial, uma coisa que eu posso falar com bastante propriedade. Você tem essa estatística, né? Pessoal aí do... São 3 grandes motivos para uma empresa se endividar. Uma discussão, uma briga societária, um imbróglio societário é muito comum. Sim. Não é o principal, mas é muito comum. Fatores externos que vão afetar a operação, sem dúvida nenhuma. E o principal é a gestão. É a gestão. Uma empresa nasce no Brasil porque o empresário ele trabalhava naquele departamento, naquele determinado segmento, ele adquiriu experiência com o trabalho dele, com a vida. E aí ele foi demitido, ou ele cansou, ou ele se aposentou. E aí ele fala, bom, vamos lá, eu sei comprar, eu sei vender, eu conheço sei meu produto. eu conheço meu produto, ou então eu sei prestar esse serviço muito bem, eu não vou trabalhar para mais ninguém, eu vou fazer o meu. Sim. Ele pode ser um expert em comprar, em vender, em produzir, em prestar o serviço, mas ele não é empresário. Não sabe nada de gestão, né? É óbvio que dele vai sair, para se ter coragem de fazer isso, já é o primeiro grande passo, sem dúvida nenhuma. A coragem de empreender é de poucos. Sim, o sangue empreendedor ali, né? Mas a gente tem visto que cada vez mais isso está acontecendo. Empresas novas estão surgindo, mas essa sempre foi a máxima. E aí, o que é feito? Vamos lá, eu invisto no espaço físico, eu invisto em equipamento, eu invisto em maquinário, eu invisto na beleza do negócio, eu invisto no meu produto, eu invisto em material, em matéria-prima, mas ele sempre esquece do capital de giro.
E o capital de giro, ele é o fator fundamental para a saúde financeira. Ele vai refletir os bons números no fluxo de caixa. Ele vai refletir os bons números numa gestão por competência. É baseado no capital de giro da empresa, em que a saúde financeira do empresário e do negócio vai se refletir. Sim. Todo mundo esquece isso. Esquece. E aí vamos lá, é uma indústria. Ele começa com a produção, aí ele vai fechar um contrato com uma multinacional, vai fechar um contrato com a Ambev, por exemplo, que aumentou agora o prazo de pagamento. Não, ela já era bom, né? Então, ele aumentou um pouco mais. Então ele vai produzir hoje um determinado produto, ele tem que comprar matéria-prima, ele tem que pagar funcionário, ele tem que pagar todos os custos da operação. Sim. Aí ele fatura. Então, gastou, faturou. Ele recebe em 180 dias. Nossa, cara, e ele não meio tem ano. capital para isso. Meio ano. Para segurar, porque ele tem que segurar a operação por 180 dias. Sim. Ou seja, ele precisa de caixa. Um capital de giro robusto, ele precisa de caixa. Ele tem que ter caixa depositado na conta e ele não tem. Onde ele se socorre? No banco. É sempre assim. Então ele se socorre no banco. Ele começa com um limite de crédito, uma conta garantida, um desconto de título, desconto de duplicata, uma antecipação de recebível. E vai. É assim que se começa na instituição financeira. Um girinho cheque ali, né? especial. Um giro fácil. Exato. Aí, pô, eu vou fazer um investimento, eu vou comprar uma máquina, faço um financiamento. Uhum. Aí eu faço outro financiamento. E isso está no ciclo. O alavancamento, ele é necessário para o crescimento empresarial. Não se cresce sem alavancagem. Ou você tem um capital muito grande, sim, por qualquer outro motivo. Que é minoria absoluta, assim, sei lá. 1 de 1000. Exatamente. E um dos principais motivos depois da quebra é o crescimento. Porque para ele crescer, ele precisa de muito mais capital, muito mais endividamento. E aí chega um momento em que o PMT bancário, que é a parcela mensal que se paga para o banco, ela supera a geração de caixa. Quando ela supera a geração de caixa, não significa que está quebrado. Sim. Está longe disso. Mas quando ela supera a geração de caixa, é o momento de tomar mais atenção. Então é hora de fazer redução de custo, é hora de majorar mais o negócio, as margens do negócio, mais investimento no comercial, para que a geração de caixa volte a superar o PMT, volte a superar o custo financeiro da operação. Quando não se tem gestão de verdade, com um KPI, com uma controladoria bem desenvolvida, quando não se tem gestão, não se enxerga esse não vai ver. Então, qual que é a máxima que a gente pega lá? A gente recupera até 20 vezes o faturamento mensal em alavancamento, dependendo do negócio. Tem casos que até supera isso, tem muitos casos que é impossível superar. Não existe uma regra mínima, tá? Mas a média. A média que chega pra gente é 10 vezes o faturamento mensal em dívida. Sim. Tá? É sei lá, um cara fatura 500 mil... Tem 6 milhões de 5 milhões de passivo, ele está contornável. Totalmente recuperável. Sim. Mas o que acontece? No exemplo que você acabou de dar, 500 mil de faturamento, vamos pensar que é um negócio que é serviço, 35% de margem, 40% de margem. É diferente. Ele tem capacidade de pagar um PMT alto. Agora, se é uma indústria que fatura $500 milhões, a margem líquida dele é 10%, e olha lá. Sim. E olha lá. Em algumas de 4, 3. Aí ele tem um PMT, numa dívida de 5 milhões, o PMT dele vai estar na casa aí de 120 mil, 100 a 120 mil mais ou menos. Ele não paga. Não consegue. Não paga. E aí, o que acontece? O alavancamento vai acontecendo gradativamente. O sistema financeiro vai fazendo com que aquela dívida gradativamente aumente. Como? Os limites, eles vão sendo sempre aumentados pelo banco de acordo com uma análise de capacidade financeira entre muitas aspas, porque o banco sempre deixa o empresário se alavancar muito mais do que ele pode pagar. Sim. Sempre. E o banco funciona assim, né? O banco funciona assim. Sempre funciona assim. Então, é importante que o pessoal conheça também a sistêmica do banco, né? Que você está entrando aí nessa vertente. Ele vai funcionar desse jeito que você está contando. O sistema financeiro foi feito para causar endividamento. Eu falo isso com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Ele é feito para causar endividamento. Vamos lá. Esse exemplo que a gente começou a dar aqui. 500 mil de faturamento mensal, 5 milhões de passivo. Sim.
Coisa é super comum. Sim. Super comum. Esses 5 milhões de passivo, eles não surgiram em 5 milhões. Começou Pelo com... contrário, ele começou com um capital de giro lá de $500 milhão. Sim. Porque é o próprio faturamento, que é o que normalmente a instituição financeira dá. Sim. É o faturamento mensal como capital. Sim. Então, como uma conta garantida, por exemplo. Sim. Então, vai lá. Isso gera juros. Os juros altos. A conta garantida tem juros muito altos. Sim. Aí ele tenta sair da conta garantida e vai para uma antecipação de recebível. A conta garantida está lá, ele não deixou de usar. Sim, está consumida lá. Está consumida. Está pagando juros em cima disso. 3%, 4%, 5% no mês. Sim. Aí ele vai para uma antecipação de recebível, 2% ao mês. Começa a antecipar. Antecipa. Tem uma quebra de caixa, seja lá o motivo que for. Uma inadimplência de um cliente, um movimento de mercado. E aí vem fator externo. Sim, que se juntar o fator externo ele só vem com um efeito prático se eu não estiver preparado para isso. E você estava dependendo daquele fluxo de caixa. Exatamente. Então, aí vem o fator externo, vem que seja lá o que for o motivo, ele pega um outro empréstimo, aí faz um investimento. Lá, chegou no 5. Sim. Por que chegou no 5? Aquela conta garantida de 500, ele não está aguentando pagar. O banco está fazendo débito automático do próprio limite de crédito. O banco se paga com capital próprio, fazendo débito automático dos juros. Já trocou 5 para 10, 12, 15. Vai lá e renegocia. Aí chega o gerente. O gerente chega e fala, ó, você está com 3 limites aqui. Tá cara a tua operação. Você está pagando juros muito altos nesses limites. Vamos fazer o seguinte, eu sou seu parceiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa dívida, vamos juntar tudo numa só. Dá uma garantia aqui, alguma coisa. Então, a gente pega toda a dívida, fazer uma renegociação, um reparcelamento. Vamos fazer uma confissão de dívida. Aí, quando o banco faz isso, tem motivo, tá, cara? Sim. Tem uma razão. Tá ali na esteira comercial deles, né? O contrato é mais profundo do que isso, do que uma venda. E isso é uma coisa super convencional. Bom, vamos lá. O contrato de conta garantida, de cheque especial, os limites, ele não tem um dos pré-requisitos formais do processo civil para ser executável. Ele não tem a liquidez do débito. Ele é um processo mais complexo de cobrança. Ele é um limite. Ele é um limite. Então eu não tenho a certeza absoluta daquele valor que está sendo executado. Sim. Porque tem juros em cima daquilo. Eu não estou confessando uma dívida de tanto. Eu tenho um limite. Você fica flutuando ali, né? O banco muitas vezes não tem propriedade para executar essa dívida. Ele pode entrar com uma ação chamada monitória. Existe uma diferença entre monitória e execução. A ação monitória, o banco vai entrar com a ação monitória, vai ter defesa, vai ter réplica, vai ter sentença, vai ter apelação. O processo vai longe. Até começar a executar de fato um patrimônio. Sim. A execução não. A execução não pagou, executa. 3 dias para pagar. Não pagou, penhora de conta bancária, todas as contas bancárias, penhora de veículo, penhora de imóvel, inicia o ato de expropriação de patrimônio. E trava a operação. É por isso que o gerente te chama para fazer uma renegociação e diminuir teus juros. Melhorar para ele, né? E aí a dívida ela vai só aumentando. E o banco vai sempre considerando operações novas até o momento que ele chega e fala, não vai pagar. Deu ruim. Não vai pagar essa conta. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu corto os limites de antecipação. Esse é o momento em que o empresário olha e fala, estou em crise. É aí que ele percebe. Sim. É nesse momento, ideal, né, do corte total, assim, uma coisa assim. Eu contava com esse valor e o banco me tirou. Deixou de ser parceiro, agora acabou comigo. Isso. E olha o que o mercado está fazendo. Olha o que eu já fiz por ele. Olha o tempo que eu estou aqui, olha o tanto de consórcio que eu comprei para fazer. Para poder melhorar meus juros de 0,5%. É nesse momento em que ele percebe, a maioria, Fábio, dos nossos clientes chegam nesse momento. O que é ideal? Que ele venha antes, que ele perceba antes isso. Como ele vai perceber antes? Fazendo uma gestão financeira correta, com boa controladoria. Sim. Com bons KPIs. Ele precisa saber se ele está gerando riqueza, gerando caixa, ou se ele está aumentando o prejuízo gradativamente. Não faça renegociações. Analisa primeiro o que você tem e vê se está tendo geração de caixa. Não está tendo geração de caixa? Vai atrás de uma assessoria. Cara, eu percebo até no nosso mundo contábil aqui, né?
você vive muito isso também, que né, a sua atividade ela precisa muito da parte contábil, controladoria dos seus clientes. A gente vê a carência disso mesmo, né? Porque assim, cara, é muito simples, 2, 3 indicadores aí, no KPI ali, né, que você olhe, né, questão de liquidez, compara, né, a sua geração de fluxo de caixa com o valor da parcela mensal. Exato. Cara, é tão simples, mas aí você olha o cara comprando sem controle, o cara não tendo formalidade, não tendo conformidade no faturamento, então ele vai tirar esse indicador da onde, né? Então por isso que eu acho que ele vem muito tarde. Acho que talvez vocês que vão levantar na hora da crise qual que estava sendo, se estava 10 vezes, se estava 20 vezes, se estava 30 vezes, porque ele não tem noção. Ele não sabe. Não tem noção. Muitas vezes a gente tem uma entrevista que a gente faz lá, a gente inicia aí uma média de hoje de 12 a 14 projetos novos de recuperação empresarial por mês, aproximadamente. Viu que não são só vocês que estão ouvindo aí, interessados no assunto. É o mercado inteiro. Dados do Serasa de junho do ano passado, 75% do empresariado estava com algum tipo de apontamento. Nossa, cara. E são 12 só porque o restante não tem consciência. Pois é. O restante não tem consciência. Exatamente. E vai ter consciência quando isso acontecer. E isso acontece, é uma máxima. Se está tendo uma gestão ruim do caixa, qualquer coisa que acontecer no mercado vai refletir. O financeiro ele reflete tudo que a empresa tem de eventuais problemas. É o último soco do cara já nocauteado, né? Assim, aparece tudo. Então, ter atenção a isso é extremamente importante. Felipe, fala pra gente aí, cara, você já esteve dos dois lados, né? Você já teve do lado bancário e do lado... Então, assim, é importante essa consciência do empresário, saber que o banco funciona dessa forma, né, cara? Esse conhecimento que você passou nos últimos minutos aí de relato já é uma consciência junto com indicadores que vai mudar a consciência do empresário na hora que ele precisa tomar um crédito. E esse conhecimento... pouquíssimas pessoas têm de como funciona realmente o sistema financeiro. Nossa operação ela nasceu baseada no sistema financeiro. Nós tivemos aí um apoio muito grande lá na nossa estruturação de um superintendente aposentado de um dos maiores bancos privados do Brasil, que era a segunda cabeça nas decisões finais do banco, e ele participou da formatação do meu processo de recuperação empresarial. Então, a visão da IF, da instituição financeira, veio dessa forma. Então, a gente desenvolveu o sistema de turnaround de GPA baseado conhecendo, nisso. Né? E mais ou menos ele funciona baseado em 4 fatores, Fábio. Legal. E é importante, assim, porque a gente foi até uma etapa do que o banco está fazendo, né? Completa a etapa para o lado do banco. Né? Exatamente. Só para você entender. Primeira coisa que a gente faz, o empresário chega lá no escritório, eu vou reestruturar ele. A primeira coisa que eu tenho que fazer é uma reestruturação societária, uma reestruturação patrimonial. Eu preciso separar os ambientes do negócio. Sim. Onde eu assumo o risco da atividade empresária, eu não acumulo patrimônio. Eu acumulo porque nós vivemos no Brasil. Sim. É extremamente complexo ser empresário aqui dentro. Com certeza. Nós temos um protecionismo muito grande na esfera trabalhista. Nós temos uma complexidade gigantesca na esfera contábil e fiscal. Sim. E nós temos um dos sistemas financeiros com maiores taxas de juros e não só taxa de juros, tá? Mas taxas e tarifas de uma maneira geral, e um sistema financeiro extremamente protecionista para a instituição financeira, um sistema jurídico e econômico extremamente protecionista. Sim. Então, é necessário proteger a operação para que o empresário continue gerando renda. Se ele entra numa crise financeira e perde tudo que ele construiu, ele não gera mais renda. Ele não gera emprego, ele não gera receita, ele não gera tributo. E o empresário tinha que ter essa consciência antes da crise, né, cara? Antes da crise, não, desde o início. Todo mundo tinha que ter essa consciência. Se não existe empresário, não existe nada. Exatamente. Não existe economia. É alto risco ser empresário, né, cara? Altíssimo risco. É que nem pensar em investimento. Então, sem empresário, não tem funcionário. Sem empresário, não tem emprego. Sem empresário, não tem funcionalismo público. Não tem nada. Bom, então essa é uma máxima, né, que a gente tem que ter em mente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, então, segregar acúmulo de patrimônio num ambiente diferente da operação do risco, da atividade empresária, um bom planejamento tributário, um bom planejamento fiscal,
Por isso que a gente sempre está junto, né? Exatamente. Colaborando os clientes aí. E feito isso, ele vai estressar banco. Sim. Ele tem que estressar banco. Porque o sistema financeiro ele garante benefícios gigantescos para quando isso acontece. Ele funciona dessa forma. A análise de risco que o banco faz do empréstimo do brasileiro, do empresariado brasileiro, ela é completamente diferente de qualquer outro lugar. Sim. Ele já espera inadimplência, já se espera inadimplência. Nossas taxas não são tão altas à toa. Sim. Já se espera. Já está no custo-risco dele, né? O próprio sistema financeiro tem as manobras para essa inadimplência e é exatamente nisso que a gente trabalha. Então, estressou o banco num prazo aí aproximado de 3 meses de inadimplência, são 4 fatores, eu vou para o primeiro fator, que é o PDD, que é o provisionamento de devedor duvidoso. A regra do PDD, ela tem mudanças constantes e ela varia de acordo com o modelo do contrato, a espécie do contrato. Dá um exemplo para você. Pronamp, por que é tão barato o Pronamp? Porque ele tem um FGI. O que é o FGI? É o Fundo Garantidor. Sim. Que vem do Estado. Do Estado. Tira a obrigatoriedade do PDD do banco. O que é o PDD, cara? E é isso que pega. Por que o gerente fica enchendo o saco nos primeiros meses de inadimplência e todo mundo fica em cima? Porque eles querem evitar o PDD. O PDD nada mais é do que a declaração para a contabilidade para os investidores que existe uma inadimplência que precisa ser provisionada. Porque aquele dinheiro não é da instituição financeira, é nosso que está investindo lá. Sim. Então, a dívida vamos pegar um exemplo de uma dívida de R$1 milhão. Sim. Vamos projetar dessa seguinte forma. Uma empresa que fatura 100 e tem 1 milhão de passivo. Tá? Sim. Essa dívida de 1 milhão, se for tudo de conta garantida, operações de grande risco, o banco tem que provisionar até 50% do valor. Ele trava metade do valor dessa operação e ele só libera isso quando tem uma transação. Ele é obrigado a tirar do caixa dele, depositar na conta de PDD e ele não pode fazer operação de risco com esse capital. Isso é péssimo para a instituição financeira. Péssimo. Sim. Só que esse dinheiro sempre vai ter suas rentabilidades e tudo. Sim. Bom, então, primeiro fator, PDD. Segundo fator, prejuízo contábil. Aí você entende muito bem o que eu vou falar. Sim. O banco é lucro real. E o banco ele pode embutir a dívida é 1 milhão. Ele vai colocar comissão de permanência, remuneratório, moratório, multa contratual. Ele vai declarar um prejuízo de 1,6, 1,7 milhões numa virada de ano calendário. Ele restituir a RPJ. Nessa referência aí, né? De endividamento. Exatamente. Né? Sim. Não, nesse exemplo. O banco tem muito lucro. Sim. Declara muito lucro. Quanto mais inadimplência ele consegue apropriar, colocar, né? Assim, reconhecer. Menor exatamente, na contabilidade. É o IRPJ que ele vai pagar. Sim. Ele chega a restituir, e esses dados, essa informação que eu estou te falando, ela veio dessa pessoa que eu te que conhece a operação. Até 48% do valor original do débito do cliente vem como um benefício fiscal. Só fiscal. O banco não perde. Exatamente. O banco, na final das contas, não perde. Sim. Então, PDD, prejuízo fiscal. Terceiro fator é a frustração imediata do trâmite do processo executivo. Eu preciso proteger a operação do meu cliente para que não haja uma penhora de faturamento, que é o Sisbaju de hoje. O Sisbaju de trava hoje, tudo, que é a teimosinha, não é uma penhora que vai acontecer hoje na conta da pessoa só. São 30 dias consecutivos de bloqueio. Agora, você imagina uma empresa que tem lá 15 funcionários, que não paga ninguém. Não, bloqueia na véspera do salário, por exemplo. E a consequência desses 15, dessas fábricas, é uma coisa absurda. Um caos, é uma coisa absurda para pagar banco. Exatamente. É uma coisa que é impensável, né? Não existe blindagem de patrimônio. Quem fala isso é falacioso. Eu falo desta forma também. Não existe, né, cara? Não existe. Existe como proteger. Tudo tem lastro, mas existe como você... Não é proteger no trâmite de uma execução. É fazer o acúmulo correto de patrimônio. No tempo certo, né? Exatamente. Então, por isso que essa fase aí da proteção da operação dentro do processo de execução, ela é fundamental. Sim. E o quarto e principal fator é o êxito da nossa tese revisional, que foi base da minha tese de mestrado lá atrás, e é exatamente aquilo que eu comentei contigo. Foi a primeira vez que foi levado para o judiciário. Toda operação bancária tem os seus limites de crédito, LIS, cheque especial, conta garantida. Sim. Cada banco tem um nome, cada banco tem sua operação. Sim. Mas sempre um limite, certo? Então, uma conta com limite. Essa conta com limite, ela tem a incidência mensal de juros remuneratórios. Sim. Certo?
Vamos pensar num caso em que o empresário tem 100 mil de limite e a parcela de juros dele é 10. Ele está usando 80 desse limite. Vai cair o dia da parcela, é débito automático. O banco faz débito automático, ele fica 90 negativo, certo? Certo. E o banco se paga com dinheiro próprio. O banco está se pagando. Ele paga a própria operação dele e alavanca cada vez mais o empresário e o consumidor da operação bancária. Exatamente. E vira bola de neve. Esse é o motivo do superendividamento bancário brasileiro. Sim. As operações se autoalimentando e aumentando cada vez mais o risco e o alavancamento do cliente. Pegando um crédito para pagar o empréstimo, né? É isso que a gente vai levar, normalmente. Claro que tenho várias outras teses, tem a tese do anatocismo, quando não tem específico, que é o juros sobre juros. Tem várias delas, mas essa é a principal. Eu preciso ter solidez. Sim. Meu objetivo não é vencer processo bancário. Meu objetivo é chegar numa negociação. Meu objetivo não é deixar de fazer o banco receber. É fazer com que o cliente pague o que é correto e justo dentro da operação bancária. Então, qual que vai ser a nossa premissa principal? Nas análises semestrais de risco, quando o banco vê essas teses nossas, que são muito mais sólidas, a gente tem precedente persuasivo já na STJ dessa tese, base de todos os meus contratos. Legal. Com isso, o jurídico interno do banco reconhece meu processo revisional com risco provável de perda. Sim. Aí eu somo os 4 fatores. É o PDD, que o banco está doido para recuperar aquele dinheiro que está gravado. Ele precisa operar isso. O prejuízo contábil. Sim. Registro fiscal. Sim. O processo executivo e o êxito na tese revisional. No prazo médio de 18 meses, a dívida do meu cliente está, entre aspas, paga. A gente vai com 10% e liquida. Escritório é certificado ISO 9001 desde 2018. Então Legal. Eu metrifico todos os resultados. A gente gera lá uma média de 1,8 bi de passivo bancário. Sim. São 7 mil e algumas execuções, mais ou menos. E com acompanhamento diário de todas elas. Uma bela estatística, né, cara? São muitos dados. Muitos dados, né? Você tem essa estatística na prática ali, né? Os nossos resultados trazem os nossos indicadores automaticamente. Hoje o desconto médio que a gente tem é 93,2%. Não é à toa que o banco dá esses descontos. Não é à toa. E você vê que desde lá, do primeiro giro que ele te libera, né, assim, até ele tomar o crédito, acabar com esse processo lá, mesmo que tenha 10, 15% do valor da dívida, né, porque ele foi, né, de repente o cara lá começou com, a gente falou, né, um exemplo, 100 mil, 200 mil, 300 mil, e daqui a pouco tava com 2 milhões, né? Então, de repente, ele volta a receber talvez os 200 mil. Exato. Não, ele recebe tudo. E ele já tomou crédito de 1 milhão, 2 milhões, né? Então, assim, vocês veem que a sistemática do banco, ela é muito... Assim, é para ter todo mundo esse conhecimento, né? Assim, no fim das contas, o empresário vai pagar o que é justo. E aí o que acontece? Ele começa a pegar aquele capital que ele estava pagando, ele começa a agregar no capital, no fluxo de caixa dele, ele começa a fazer robustez para a operação, ele gera muito mais receita, ele gera muito mais renda, gera muito mais emprego. Você tira a limitação. Então, que o brasileiro tem essa máxima de colocar na cabeça que desse grande protecionismo, tira essa limitação e volta a buscar a geração real de renda e de receita. Sim, cara, ele começa a ser mais realista no que a empresa dele produz e o que ela gera de caixa, né, para ele poder sobreviver, né, essa fase. O Filipão, teve uma questão que veio na minha cabeça, assim, cara, porque não é tão técnica, tão pragmática, mas assim, é o psicológico desse cara, né? Então, assim, falar um pouquinho disso para quebrar um pouco, porque você, né, é uma gestão de estresse, né? Você falou até um nome bonito lá, né? Estresse, é uma gestão de estresse e ele está nesse momento, nesse pico, num começo de trabalho com você, porque como é natural, socorro na hora que já está afogando, né? E é muito. E aí, assim, e você usou uma estatística também, né, do seu conhecimento e que tem aí um número de processos muito relevantes para falar desses 18 meses, 16 meses, 18 meses, para desenrolar, de certa forma. Só que ele está no pico do estresse. E o que mais costumeiramente acostuma, na sua experiência, né, sem citar nomes, mas cases assim, cara, desse pico de estresse? Porque o cara
eu tenho certeza absoluta que eu já tive alguns clientes, nós temos alguns clientes em comuns e que falaram, cara, salvou minha vida, cara, eu ia perder minha família. E porque ele precisa ter um sangue frio, ele precisa continuar dormindo, e não vai acontecer em 2 meses. Não vai. Porque já não acontecia em 2 meses, né? Que nem você falou. Muitas vezes é um endividamento que ele começou há 5 anos atrás. Isso, ele vai se prolongando. Então ele já estava acumulando estresse. Ele já está apavorado com isso faz tempo. Na hora que o banco travou, cara, foi só o estopim. E ele não é só bolso, né, cara? Ele é um estopim psicológico. Então o que você poderia contribuir de cases e expectativas que você falou, cara, porque é difícil. Tem gente que fala assim, cara, tem como você fazer isso com um banco? Né? Não é tirar proveito, que nem você falou, mas é que o banco seja mais justo e você não fique com essa corda no pescoço. Mas, cara, você está preparado para segurar 1 ano e meio? Mas eu não estou conseguindo dormir. Tá? Então, o começo é mais fácil, mas tudo na vida tem um propósito, né, cara? Tudo na vida tem um propósito. Com certeza. A minha operação ela não nasceu tão voltada para isso à toa. Vou contar uma história bem rapidinha, tá? Por favor, o microfone é seu. Primeira vez que eu falo isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, meus pais tinham uma empresa que tinha sido herdada do meu avô. Sim. E eles quebraram essa empresa por fatores externos, só tinha um cliente. Era o único cliente, a empresa quebrou, fechou a porta. Sim. E meu pai saiu da empresa e foi para boleia de um caminhão e foi caminhoneiro por muitos anos, teve várias facetas, foi vendedor e tal. Mas enfim, eu vivi uma crise financeira dos meus 10 anos até eu abrir o GBA. Eu sei os impactos disso numa família, no negócio, em casa, em todos os lugares. É devastador. Porque a crise financeira, ela não tem impacto só no bolso e na empresa, no negócio. Ela é muito mais psicológica, muito mais psicológica. E você afunda, né, cara? Tira todo o brilho do empresário ou da empresária, tira energia, toda a expectativa de rentabilidade do negócio, tira a expectativa de vida, na grande maioria das vezes. É avassalador. Eles não conseguem mais olhar para nada, senão para o caixa. Todos os dias é olhando conta bancária e fazendo conta. O que eu vou fazer agora? Todos os dias. O empresário... Você me fez uma pergunta, qual que é o momento? Quando você tiver... todo dia olhando para o teu capital de giro, olhando para o teu caixa, e você não tiver conseguindo pensar em soluções, toda hora tu tem que pensar em mecanismos para ter o aumento, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Sim. E aí quando vai entrando na crise, vai afunilando cada vez mais, toda a esperança vai embora. Filipão, e é bom abrir esse parênteses assim, porque esses toques, né? Porque, cara, eu fico muito preocupado com o empresário que está assistindo a gente, ele não tem o KPI, ele não tem indicador, ele não tem uma formalidade, e só que ele precisa de outros sinais, né? Então, o sinal que você está meio que doentio, talvez você entre na sua conta bancária de manhã, de tarde, à noite. É isso aí. E você está preocupado com o outro dia de manhã, já é um bom sinal para quem não tem. Esse é o principal. Um indicador. Esse é o melhor sinal. Quando se não tem um indicador real de geração de riqueza, de geração de caixa, de geração de receita, o principal é esse. Eu consigo ter previsibilidade absoluta que eu vou pagar todas as minhas contas no final do mês? Se eu não consigo, seja por histórico, sim, ou por operação mesmo. Se eu não consigo, já é um sinal. Um sinal. Se eu estou desesperado, olhando todos os dias minhas contas, para saber que manobra eu vou ter que fazer para quitar as contas do final do mês, validou o sinal. Está validado. Tá validado. Então, já vi várias histórias, cara. Histórias muito trágicas, mas a maioria delas histórias muito felizes. Que legal. A coisa que mais motiva a gente é a hora que chega no final do dia, um cliente me liga e fala, cara, quitei tudo, obrigado. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Aí, cara... A gente volta, né, cara? Você é um advogado que faz gestão também, sim, né? Sim. Então, assim, para um escritório no porte do seu escritório, né, com equipe grande já, e não tem como você tocar uma empresa assim, independentemente da atividade dela, no caso seu, é bem especialista, é jurídica, é algo, né, de formação e tal, mas mesmo assim, cara, sem propósito. Não existe. Porque, assim, então você encontrou nesse segmento do direito, né, que são coisas que eu falo também, que são divinas também. Falou, cara do céu, como que me colocou aqui, sendo que eu passei por isso dos 10 aos 25 anos. Falei, cara, pronto, meio que me encontrei. E aí eu começo a ter fruto daquilo
que eu alivio, talvez, várias crianças de 10, 12, 15 anos. Pois é, cara. Aí você tendo filhos, né, também, você fala, pô, que te toca, fala assim, cara, eu preciso continuar nisso, eu preciso crescer nisso, e é o impacto que eu vou gerar Esse o principal dentro do meu negócio. de a gente buscar tanto esse crescimento sustentável e saudável. Hoje o escritório está num patamar que realmente, nos meus melhores sonhos, eu não imaginava. Então, isso é uma coisa muito bacana. E tudo porque tem uma equipe fantástica, um time sensacional, mas tem um propósito por trás. Tem uma grande gestão, sem dúvida nenhuma, a gente tem processo para tudo, tem indicador para tudo, Sim. tem todas as... Isso é profissionalismo, né? Isso é fundamental, isso é fundamental para qualquer negócio, não é Sim. porque a história de advocacia que não é empresa, acima Sim. de tudo a gente é uma empresa, mas quando tem propósito a coisa muda. É por isso que você tem uma equipe sensacional, porque elas compraram esse propósito, Exato, cara. exatamente. Senão já estavam, né? Não vai faltar advogado, não vai faltar escritório para Pois trabalharem, entendeu? Pois é. Mas elas compram aí a cultura, o valor, o propósito. Isso é muito legal, cara. E do psicológico lá do empresário, o que você já viu? Porque, cara, é difícil falar assim, eu sei, cara. Tem cara que recebe 10 ligações falando que vai buscar, que vai ser na massa. Sei lá, tem cara que tem agiota, né? Sim. Passando um desespero. Ou até o banco mesmo, que eles conseguem ligar até... O banco cria um caos. Empresa de cobrança é quase um crime que eles sabem. Eles Então. mandam mensagem, Fábio. Então, cara, você conta uns cases aí pra gente disso, assim, que chega assim ao pico do empresário de estresse, sabe assim, consegue colaborar com o cara perder a noção mesmo, entendeu? Os nossos clientes são muito bem treinados, então eles sabem muito bem o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer. Tem todo um sistema que, dentro do nosso onboard, a gente explica todas as informações que o banco vai levar para ele e dá Já uma antecipa, segurança absoluta. já antecipa a ligação que ele vai receber, né? Tem o atendimento que o meu cliente tem que ter, ele é diferente, ele tem que ser diferente. E eu tenho certeza que são pouquíssimos que conseguem fazer isso, porque é extremamente complexo. A gente nasceu assim, a gente sabe lidar com isso. Porque não é técnico, aí é pessoal, né, cara? É humano. Muito grande, muito grande. Então tem SLA, tem regra para tudo, mas tem um atendimento, assim, quase que pegando na mão mesmo. Muito próximo, muito próximo. Tanto é que nosso NPS é 98. Como escritório de advocacia é uma coisa rara, né? Não é muito comum, mas por quê? É por conta do atendimento, não é só entrega, é por conta do atendimento. Sim. Porque o meu cliente vai passar momentos de estresse demais. Tem banco, empresa de cobrança principalmente, que manda mensagem assim: busque apreensão na sua casa em algumas horas. Vai buscar é uma coisa absurda. Imagina execução, bloqueio da sua conta nesse momento. Desse jeito, as mensagens vão dessa forma. É o antro do absurdo, não tem nem processo judicial. Sim. Mas os meus mentira mesmo, todos, na cara. Mentira. Só pressão mesmo. Só... É mentira. E a gente entra com ação e vai lá ganhar, depois de 5 anos de processo, ganha R$2.000 de dano moral. Em cima disso, é um absurdo, mas tudo bem. Não é esse o objetivo, né? Não é esse o objetivo do nosso cliente. Eles são todos muito bem treinados. A gente fala dá todo o procedimento, todo o cenário do banco. Então eles ficam muito mais tranquilos. Os primeiros meses, 2 meses de operação, vai ter o estresse com o gerente, vai ter o estresse com a empresa de cobrança. Então ele vai passar um apuro um pouquinho maior nesse começo e até ele entender bem a operação. Passou esse prazo inicial até o PDD acontecer, a gente assume diretamente. Então ele já nem fala direito mais com o banco. Quando ele vai ter que falar com o banco, se o banco está cobrando, se estiver enchendo muito o saco, a maioria se acostuma. Mas se estiver enchendo muito o saco, a gente notifica a empresa de cobrança. Como constituir advogado, é obrigado que os atos de cobrança sejam concentrados, né, no escritório e não mais nele. Olha, eu pensei numa lei do tempo, assim, né, numa linha do tempo, né? Então quer dizer que se ele te procura, fora a orientação, né, totalmente especialista e de atendimento, né, psicológica ali, ele vai então talvez encurtar isso para 4 meses. Exato. Se ele demora 1 ano e meio para te procurar, nossa, ele vai deu 1 ano e meio mais 3 meses, 4 meses. Então, assim, ele estendeu para 2 anos o que poderia ser. Por isso que eu fiquei muito chamando a atenção, assim, cara, KPI, é indicador, é geração de caixa versus, né, parcela do pagamento, mas alguma outra coisa que a gente falou aqui, o estresse, não ter garantia de quanto você vai terminar o mês, tal, chamar a atenção dele de alguma forma para que ele procure, né, para que ele tenha ajudas técnicas, especialistas o mais rápido possível, para ele não viver esse tumulto, cara, porque numa dessa
6 meses para um ano, cara, perde a família. Imagina, eu fiquei pensando aqui, cara, imagina numa ligação dessa, em 2 horas o oficial de justiça está na sua casa para piorar isso aqui, e de repente é um dia que está sua empregada e seus 2 filhos só em casa, Pior, e você estava entrando numa reunião que você importantíssima, inclusive para sair daquele... fechar um cliente novo. Como é que você fala? Vamos chegar em casa, eu não vou estar lá, meu filho vai estar lá. Acaba a vida. O cara não consegue fazer mais nada, ele só pensa naquilo, Não tem como, cara. E é super comum, tá? A empresa de cobrança, ela pega os dados, ela compra os dados, comprou lá atrás, né? Sim. Antes de GDPR, LGPD e tudo, ela compra os dados da família toda. Porque normalmente o empresário, a empresária, ele tem o telefone lá. Sim. E todo mundo tem o mesmo... Ou seja, as cobranças não ficam concentradas no telefone que ele cadastrou no banco. Fica de todo mundo. Esposa recebe, marido recebe, nossa, filhos recebem, mãe recebe. É um caos. É um caos. Cria-se um caos. O objetivo é esse, criar um caos na vida do empresário. Ele não consegue fazer e pensar em mais nada. Tem que fazer umas bonificações no seu escritório. Só um upgrade, o cross-sell. Fala assim, ó, cara, psicólogo familiar, blinde seu casamento. Quando o cara entra no projeto, em coisa de 1 mês e meio a 2 meses, é outra pessoa. Cara. É impressionante, mas é outra pessoa. E eles falam isso, é muito bacana acompanhar isso de perto. Cara, eu tenho assim alguns clientes em comum aí, alguns deles são amigos próximos, né? Se tornam amigos próximos, são confidentes e tal. E, cara, de realmente cair de cama, assim, cara, psicologicamente. Não, depressão. Depressão, eu acho que talvez, e tá com depressão já é o terceiro fator. Já, pois é. Porque não tem cabimento, cara, já afetou a saúde, não tem como. Imagina você acordar e não conseguir pagar a conta. Não, cara. Imagina você tem 100 funcionários, 100 famílias que dependem da tua geração de renda. A tua e aquelas outras 100, você não consegue pagar. Você não consegue pagar o salário que a pessoa vai comer. Isso vai corroendo. Quando tá bem, Felipe, tá tudo bem. Você tem 1 ano de caixa guardado, mesmo assim você tem uma responsabilidade como empresário, porque você falou, são poucos que vão empreender. Exatamente. Né? Ser empreendedor ou ter a ver empreendedor é uma coisa. Encarar o empreendedorismo, né? Porque tá tudo bem, você tem 100 colaboradores, você já tem esse senso de responsabilidade. Sem dúvida. Cara, eu preciso vender, eu preciso continuar melhorando o meu processo, porque essa empresa não pode quebrar. Você acorda todo dia sob pressão. O empresário ele tá sob pressão e ele tem que saber conviver com isso pro resto da vida. Ele vai sempre estar sob pressão. E tem gente, por exemplo, eu além do escritório, eu tenho outros 9 negócios, eu adoro empreender. Sim. Mas isso é de cada um, tem que ter essa consciência. É pressão o tempo todo. Agora, você pensa em pressão sem capacidade de gerar um mínimo de renda e de receita. Caos, né? Caos. Sim. Mas tem solução. Exatamente. E esse conforto é muito legal. Assim, conforto, tô falando técnico e com toda essa bagagem, né? Filipão, cara, a conversa poderia ficar vários episódios aqui, né? Mas a gente gosta de partir para o encerramento, brincando e fazendo uma brincadeira com o nome do nosso podcast, né? Pode Contar. Legal. E eu queria aí que o Dr. Felipe, né? Ou o Felipe... Sim, doutor, por favor. O Felipe contasse aí na sua jornada, nas suas experiências empreendedoras ou pessoal, o que na sua vida foi uma chave, assim, o que você pode contar que mudou o seu caminho ou mudou a sua forma de ver alguma coisa. Conta aí alguma situação dessa aí que foi uma virada de chave para você. Cara, minha virada de chave ela foi dentro do nascimento do escritório. Eu fui para a carreira jurídica, para isso já com um propósito meio enraizado, mas sem isso muito bem definido. Quando eu comecei a ter os primeiros exemplos práticos do efeito de uma recuperação empresarial, eu me vi num outro mundo, num outro cenário, numa outra realidade. E quando eu tive o primeiro cliente, nunca esqueço desse, era uma transportadora, foi um projeto grande já de início, um susto, e a gente conseguiu a renegociação dele, da dívida toda, em coisa de 10 meses, mais ou menos. Nossa! Quando isso aconteceu, cara, e eu vi o impacto que aquilo tinha gerado, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida.
eu vou fazer isso pro resto da minha vida, nada vai tirar isso daqui. O escritório pode acontecer o que ele for, pode não existir mais crise financeira no Brasil. De alguma forma, eu vou fazer isso. Ah, legal, então foi cara. principalmente assim. Ah, legal. E você vê, cara, força de propósito, né, cara? Quando você enxerga um escritório com um propósito tão nobre, tão genuíno, bate muito com a experiência aqui nossa no escritório, né? O que a gente consegue impactar, essa quantidade de clientes que não tem o KPI, que não tem uma contabilidade, que não tem governança, que não tem controladoria, que não tem regularidade, a gente consegue impactar. Porque a gente impacta muito mais, né, cara? Vários funcionários, maior, vários fornecedores. Cara, é a gente que faz o PIB do Brasil aí. É isso aí. Filipão, cara, obrigado pela troca de experiência. É muito rico esse conteúdo e eu tenho certeza absoluta que vai ajudar bastante empresário. Eu que agradeço a oportunidade e a experiência de estar aqui contigo. Muito bom. Legal. Conta sempre comigo. Show de bola. Valeu. Obrigadão, tamo junto. Obrigado. Abraço, pessoal. Até a próxima.